E aí, você voltou? Então fique aí, o canal é bom, canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Faça o triplo C, tá bom? Estamos no rumo dos 7.000 e quando chegarmos aos 7.000, vamos fazer as Apocalives. Você vai gostar, então ajuda nós aí. Ok, gente, tá na moda criticar Martinho Lutero. É uma das últimas armas, talvez seja a última arma da Igreja Católica. Esgotado todos os argumentos, então é o seguinte: Lutero não prestava, Lutero era um farrista, Lutero era um beberrão, Lutero era um devasso, e etc, e etc, etc. Gente, as lendas sobre Lutero eram muitas. Inclusive as lendas sobre a sua morte, que ele leu enquanto estava vivo. Enquanto Lutero estava vivo, ele leu várias lendas sobre a sua morte, que seu corpo explodiu, que seu corpo flutuou, depois explodiu de tanto pecado, o fedor era insuportável, não sei o que, não sei o que. Existe um argumento em retórica chamado ad hominem, onde você, ao invés de atacar o argumento, você ataca a pessoa. Então, neste momento, a Igreja Católica Brasileira, nos debates, tem usado o argumento ad hominem. Ah, você não sabe quem era Lutero. A questão não é essa. Lutero era um pecador. Eu tenho acusações contra Lutero. Muitas. Lutero era um pecador como qualquer pessoa. A questão é, as 95 teses, como é que você responde 95 perguntas dizendo: ah, Lutero era um pecador, Lutero era um devoto. É assim que você responde 95 teses? Falaremos sobre a tese mais a seguir, porque para mim, se você quer atacar, quer usar o argumento ad hominem, vamos atacar não Lutero, mas vamos atacar o principal opositor de Lutero. Quem era? Quem era? O Lourenço. Lourenço, gente. Que Lourenço? Lourenço de Médici. Nunca vi falar. O Papa, é teu Papa, teu chefe. Lourenço de Médici, o Papa. Sim, os papas vêm das grandes famílias europeias naquela época. Porque o Lourenço... Por que tu acha que o Lourenço virou Papa? Porque esses caras vêm dessas famílias. Família Médici, família Borgia. Esses caras nem eram cristãos. Quer acusar? Quer usar argumento? Você vai me dizer que Leão era cristão? Pelo amor de Deus. O Leão ele é a ponta de um jogo de poder familiar com o qual a Igreja Católica estava envolvida na Idade Média. O Leão, ele foi feito cardeal. Quantos anos você acha que deve ter um cardeal? Quando você pensa assim no cardeal do seu estado, né? Quando você pensa no Dom Helder, quando você pensa no Dom Evaristo Arnes, quantos anos deve ter um cardeal? Sabe com quantos anos o Leão X foi feito cardeal? 13 anos. Agora, que raios sabe um menino com 13 anos para ser cardeal? Pois é, porque a família dele, que era a família mais poderosa de Florença, que governava em Florença, o pai dele fez uma pressão pro Papa: ó, bota meu filho cardeal aí, porque naquele tempo era assim. Sabe aquele negócio que o cara hoje tem o poder e escolhe os ministros, escolhe não sei quem? O papado era um cargo estratégico, porque o papado estava vendido politicamente. Então, quer usar o argumento ad hominem? 13 anos, o nome disso era nepotismo. Eu não acredito que esses caras da família Médici e da família Borgia, que a gente podia até chamar de família Corja, não acredito que esses caras eram cristãos. Esses caras não refletiam em nada o evangelho, em nada o evangelho de Jesus Cristo. Aí, para esconder uma parada dessa, tu tem que atacar o Lutero. Ah, Lutero bebia. Lutero era um grande tomador de cerveja. Olha, na Idade Média, os próprios monges produziam cerveja. Na Idade Média, tomava-se mais cerveja do que água, porque acreditava-se que a água era contaminada, e em grande parte era. E os monges faziam boa cerveja. Lutero era um monge, né? O próprio Lutero devia ter sabido fazer uma cerveja, né? Tem uma frase dele
estranho para nós, né? Que ele diz assim: eu nunca tentei convencer ninguém, mas enquanto eu orava e bebia a minha cerveja, Deus fazia a obra. Ei, que os pingus da igreja não ouçam isso. Atenção, presbiterianos. Ei, psst, você não ouviu isso. Luteranos, ei, para. Luterano já está no outro nível. O pessoal do luterano já gosta de um destilado. É outro. Não vamos falar de luterano. Metodistas, parem com isso. Parem com isso agora. Ei, Batista, seu desviado, pare com isso. Mas voltando para o Leão, isso era um verdadeiro nepotismo, e o nepotismo era tanto, veja bem, o pai dele pressiona para que ele seja feito cardeal, a família, e esse cara, porque tem historiador que fala, não foi 13, foi 16, não me diga, grande diferença, o cara é um cardeal, uma estrutura de poder violentíssima na Igreja Católica, cardeal tem o poder de escolher os papas, né? Eles participam do conclave. Nem todo cardeal vai participar desse negócio, mas os cardeais, só os cardeais participam. E adivinha se o Leão participou ou não? Adolescente, escolhendo papa. Ai, meu Deus do céu. Não é? Então, se foi com 13 ou se foi com 16, pouco faz diferença, porque o pai dele, a família dele, pressiona. Vamos, esse menino vai ser papa. Bota esse menino aí para ser papa. E o nepotismo era tão grande que quando ele morreu, adivinha quem assumiu? Família Médici de novo, o primo dele, Inocêncio VIII, se não me engano. Era bonzinho, por que você não vai estudar quem era o Inocêncio? Que de inocente não tinha nada. O primo assume, gente. Era assim essa bagunça. Aí você quer responder a essa revolta que teve. Porque a reforma, ela é um movimento simultâneo em vários países, né? Você vai ter na França, Suíça, você vai ter na Alemanha. A Itália que não gostou muito, né? Depois a França também não gosta muito, não. Manda matar. O francês mandava matar. A reforma não se criou na França. Mas aí, assume o primo dele. Aí uma outra acusação que existe, que é muito séria, que eu considero séria e nojenta, e se ela não fosse, a igreja ainda estaria nessa prática, que foi, ele é o cara da venda das indulgências, é o cara que defendeu bravamente a venda das indulgências. O que é indulgências? Inclusive, uma das teses de Lutero é contra a indulgência. O que é indulgência? Indulgência é o seguinte, cara. Olha, é um negócio nojento. Não se resolve apenas dizendo Lutero bebia, Lutero era farrista. Me responda se você tem algum apoio bíblico para indulgências. Indulgência era assim: seu parente morreu e ele está no purgatório. Ele vai passar 1000 anos no purgatório. Mas se você dá um dinheiro para nós não, para Deus, nunca é para nós. Se você dá um dinheiro para Deus, aí Deus diminui o período que o seu parente vai estar no purgatório. Gente, biblicamente isso é tão absurdo. Primeiro que é um ser humano interferindo na vida do outro que está na eternidade. Ou seja, lá no Nordeste a gente tem uma frase quando a gente estudava para concurso, né? Aí tem uma frase que diz assim: você tem pistolão? Pistolão é alguém que ia mexer os pauzinhos naquela época, que assim funcionava às vezes, para colocar você dentro do concurso. Pistolão. Você tem pistolão. Então, indulgência é pistolões familiares. Não, meu primo morreu, mas nós vamos dar um ouro aí, seu padre. Vamos dar um ouro aí para ele diminuir. Essa oferta aqui diminuiu 50 anos. Que bom, mas ainda falta 950. Então a família ia, às vezes, contribuindo. Gente, a indulgência foi um negócio que enriqueceu muito a Igreja Católica. Muito, 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 muito. Havia um coletor famoso chamado Tetzel. E Tetzel tinha uma lista de preços para indulgências, porque tinha indulgência para quem morreu, mas tinha indulgência também para quem está vivo. Você cometeu um pecado e você pode ser perdoado se você contribuir. Aí tinha uma lista. E um assaltante assaltou o Tetzel.
né? Pegou a caixa de ouro, a caixa de indulgências, e perguntou, quanto é para assalto, quanto é que é a moeda? É 5 moedas de ouro. Ele pegou as 5, deu e ficou com o resto. Pagou. As caricaturas do Tetzel mostram ele muito gordo, mas gordo, cevado, abastado de tanto colher indulgências para a igreja. A Basílica de São Pedro, quando você olha para aquela igreja do Vaticano, nunca esqueça. Ai, como é lindo! Que arquitetura linda! Fisicamente é lindo, espiritualmente é horrorosa. Por quê? Porque foi construída com dinheiro de indulgências. E não me diga que as indulgências estão certas, porque se as indulgências estivessem certas, por que a igreja parou de falar nelas? Lutero venceu. Lutero venceu. Quantas vezes, quantas das teses, em quantas delas Lutero venceu? Indulgência, aos olhos humanos, é horroroso. Imagina que um cara pegou 30 anos de cadeia, aí a gente chega para um juiz e fala, e se eu der 1 milhão? Se você der 1 milhão, ele vai pagar só 6 meses. Não é nojento? Agora imagina no plano espiritual, alguém dizendo, não, Deus está dizendo que se você der tanto em ouro, o seu parente lá vai sair do purgatório mais rápido, mais rápido. Ainda existem resquícios das indulgências, tem missa pelas almas do purgatório, missa de 7º dia. Eu já perguntei a algumas pessoas, quanto você pagou pela missa de 7º dia? Não, ninguém paga, a gente dá um voluntário. Você já prestou atenção que geralmente não tem missa de 7º dia para pobre? Dificilmente. A não ser que é um povo famoso, é um povo que saiu na mídia, é um povo que está envolvido em alguma causa, mas geralmente não tem missa de 7º. Você não vê, missa de 7º dia geralmente é para os famosinhos da cidade, ou para os famosinhos do estado, ou para os famosinhos do país. Missa de 7º dia me parece ainda um resquício, não é nos mesmos moldes, é claro que não, mas é um resquício, porque se essa missa vai contar para o falecido, então está valendo ainda o plano de ação. E um outro problema que o Leão tinha eram as festanças. Leão X era um playboy, gente. Um playboy. Valeu os historiadores da época. Tem historiador que pegou pesado? Tem. Tem coisa que eu não sei, por exemplo. Falam que o Leão era gay, que o conde tal era amante dele, que o outro lá era amante dele, que aquele outro lá ele tinha uns 3 amantes. Eu não tenho como provar. Leão, no juízo final, vai ter que se explicar. Deus o sabe se Leão era tudo isso. Mas as festanças eram verdadeiras. Eram festanças regadas a bebedeira. Você vai falar que Lutero gostava de uma cervejinha. As festas de Leão. O pessoal tá chamando ele de Leão Pedide. Tinha bagaceira. Tem gente pior, tem papa pior do que Leão? Tem. A maioria deles era pior do que o Leão. A maioria deles fazia festas igual ao Pedide. Festa com orgia sexual mesmo, porque esses caras se achavam acima do bem e do mal. E esses caras estavam num trono, o que é um equívoco. Deus nunca prometeu um trono neste mundo aos seus apóstolos. Ele prometeu a cruz, ele prometeu a perseguição, ele prometeu que vocês seriam odiados por causa do meu nome. Aí me vem um cara com vestes talares, com vestes sentado num trono de ouro, um cara que tem um cetro. Um cetro é coisa de rei. Hoje a Igreja Católica admite o catolicismo é uma monarquia. Por isso existe o trono de São Pedro e os sucessores do trono. O Vaticano é um Estado. Meu Deus do céu, Jesus não veio formar um Estado. Meu reino não é deste mundo. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Deixa aí seu comentário, tá bom? Valeu!